Então, vamos continuar aqui nas alahot de Teshuvah do Rambam. A gente começou já na semana passada, falamos um pouquinho, né, sobre a obra do Rambam, um pouco das diferenças entre o que ele fez e, por exemplo, o material talvez mais conhecido de Alahá, que é o Shulchan Aruch, e a gente vai ver na prática aqui também um pouquinho da diferença da forma. O Rambam, quando ele traz Alahá, é interessante que ele também coloca um pouquinho do Mussar, da ética judaica, e a gente pode aprender aqui indiretamente, fora as Alahot, obviamente, mas a gente pode aprender um pouquinho de Mussar, um pouco da ética judaica. Então, no Perek Sheni, vamos começar na Alahá Aleph. Eizeui Tshuvah Gmurah. Ele pergunta o que significa fazer uma tshuvah completa, né? Uma tshuvah que tem todos os requisitos necessários aqui. Então ele fala o seguinte: Zé Sheboleyado Davar Shavarbo. A pessoa, ela tem de novo, ela é confrontada exatamente com a mesma coisa que ela transgrediu. Ve Efshar Beyado Lasotó. E a pessoa tem a possibilidade de novamente cometer a mesma transgressão. O Piresh Velo Assam Mipnei Atshuvah. E ele deixa de fazer, ele consegue se conter, ele consegue se afastar e ele não faz a transgressão. Por quê? Por causa da chuva dele, porque ele sabe que é errado e ele consegue ter autocontrole. Então, aqui, obviamente que a pessoa não precisa se colocar, é até proibido pela Torá a pessoa se colocar em teste, a pessoa se colocar, ó, vamos ver se eu fiz chuva de verdade, vou me colocar na mesma situação que eu transgredi da outra vez. A pessoa que, Loleino, ela fez chuva, ela não quer mais comer nunca mais na vida um Big Mac, carne com leite. Então eu vou tentar, eu vou me colocar em teste, eu vou entrar no McDonald's, mas não vou comer nada. É proibido fazer isso. A gente não pode se colocar em teste. Então o que o Rambam ele está falando para a gente? Se acontecer do mesmo teste aparecer, não a pessoa se colocar nesse teste, mas se acontecer do teste aparecer para ele, a pessoa ela vai conseguir lo mirar, velo mikishlon koach. Então, não que ele vai deixar de fazer porque ele não tem força ou porque ele está com medo de fazer, ele não quer fazer porque ele fez chuvá. Então, ele nem vai se colocar no teste e se aparecer, ele vai conseguir passar por cima. Se acontecer dele ser confrontado pela mesma situação que anteriormente ele caiu, assim ele vai demonstrar que ele realmente fez chuva. Keitzad, ele pergunta, por exemplo, como que funciona isso? Arei shebo alishá beaverá, uma pessoa que, Deus nos livre, ele cometeu uma transgressão com uma certa mulher, o leachar zman nitiahedima, e depois aconteceu uma nova situação que ele, de novo, ele acabou se encontrando isoladamente com essa mesma mulher, e ele continua com o mesmo desejo que ele sente por ela, o Bekor Gufoi, ele está com a força do corpo dele completa, o Bemedina Sheavarbai, no mesmo lugar, no mesmo país que ele fez a transgressão, quer dizer, nas mesmas condições que ele tropeçou da primeira vez, o Piresh Veloavari, dessa vez ele consegue se controlar e ele não faz a transgressão. Zeu Bal Tshuvah Gmurah, isso faz com que a pessoa seja considerado um Bal Tshuvah, é uma pessoa que realmente ele fez Tshuvah. A gente usa muito esse conceito de Bal Tshuvah, de alguém que não é religioso e ficou religioso, mas Bal Tshuvah, na verdade, é uma expressão emprestada aqui de qualquer tipo de transgressão, mesmo alguém que já era religioso e ele tropeça numa certa transgressão e ele tem força para se levantar e não cometer de novo. Quando ele é confrontado novamente com o mesmo Yetzer Hará, ele consegue vencer esse Yetzer Hará. Então ele demonstra para Hashem que ele fez Tshuvah Gmurah, ele tem uma Tshuvah completa diante dele. Peu Shlomo Amar, e é isso que Shlomo Amelech falou, Bezahor et borecha bimei bacharutecha. Lembre-se de Hashem na época da sua juventude,
porque enquanto você tem força e você não faz a transgressão, mesmo com todo o Yetzer, com toda a força em cima de você, isso é a Teshuvah Gemurah. Veim loshav ela bimei ziknotó, mas se a pessoa ela só faz a Teshuvah quando ela já está com uma idade muito, muito avançada, o Be'et she'efshar lo lasod ma shaya oseh, e ele já não tem nem mais força para fazer a transgressão, e ele não faz a transgressão. Óbvio que o peso disso é muito, muito menor. Ve'apalpi sheinat teshuvah meulá, mesmo que não é o nível mais alto aqui de teshuvah, de arrependimento, moeled hi lo ubal teshuvah. Ele também, óbvio que isso tem uma validade, está escrito que Deus, ele não deixa de pagar nada. Então, óbvio que isso aqui vai ter o seu peso, mas muito menos do que uma teshuvah completa quando você está no auge da tua força e mesmo assim você consegue evitar fazer uma transgressão. Viafilo avar kol yamav. E mesmo uma pessoa que passou a vida inteira fazendo transgressões, ve'asá teshuvah beyom itató, e ele fez teshuvah nos últimos instantes de vida dele, no dia da morte dele, o met beteshuvató, e ele morreu aqui dentro da teshuvah, dentro desse arrependimento, kol avorotav nimchalim, todas as transgressões dessa pessoa, elas vão ser perdoadas, shenemar, ad asher lo tershach hashemesh, até que o sol não escureça, ve'aor, ve'ayareach, ve'akohavim, ve'shavo, avim achar ageshem. Então, enquanto tiver luz, enquanto ainda não escureceu, a pessoa ainda pode fazer teshuvah. Isso é, obviamente, uma analogia. Enquanto a pessoa está viva, como o Rav Salanter ensinou para a gente, kol zman shaner dolek, od efshar letaken, todo o tempo que a vela está acesa, todo o tempo que a nossa neshama ainda está dentro do corpo, até o último suspiro a pessoa pode fazer teshuvah. E o exemplo que a Torá traz sobre isso, a Guemará, traz a história do Rabi Elazar ben Durdai, alguém que fez haverá a vida inteira, nos últimos instantes de vida, ele chorou num momento de arrependimento profundo, até que a sua alma saiu e uma voz celestial anunciou que o Rabi Elazar ben Durdai foi aceito no Olam Abá. Não só que ele foi aceito no Olam Abá, ele ainda recebeu o título de Rabi. Então, interessante quanto a força da teshuvah, Sheu Yom Hamitah. Então, até o dia da morte, a pessoa pode fazer teshuvah. Óbvio que a gente não deve deixar nada para o dia, a gente não sabe. Isso é uma das grandes sabedorias de Hashem, que ele não revelou para ninguém quando que é o dia da morte da pessoa, senão todo mundo pensaria, quer saber, no dia da morte eu vou curtir a vida, e no dia da morte eu faço teshuvah. A verdade é que quem tem esse pensamento, a gente vai ver lá para frente que a teshuvah não adianta. Se a pessoa faz transgressão, falando, olha, eu vou fazer a transgressão, eu sei que é errado, mas eu vou fazer, depois eu faço teshuvah e limpo tudo, essa pessoa, a teshuvah dela não vai ajudar ela. O Michlal Sheim Zahar, Poró Veshav Kodem Sheamut, Nislach Lo. Então, quer dizer que se a pessoa lembrou do seu Criador e ele faz teshuvah, ele vai ser perdoado, mesmo que seja algum dos instantes finais da vida da pessoa. Isso é uma das explicações muito bonitas, que muitas pessoas elas comparam, inclusive as fontes da Torá, comparam a pessoa com uma vela, como a gente falou, da Neshama, Kolzman Shaner Dolek, todo o tempo que a vela está acesa. Se a gente prestar atenção, uma vela um pouquinho antes dela apagar, ela dá um brilho um pouco mais forte e aí sim ela apaga. Muitas vezes uma pessoa está muito doente, a pessoa ela realmente já não reage mais, já não fala mais, ela tem alguns instantes, de repente, de claridade e ela falece. Por que que Hashem faz isso? Para dar para a pessoa, nesse último instante aqui, nessa última força, dar a chance da pessoa ela fazer teshuvah. Aqui estamos fazendo uma pergunta interessante, se um Baal teshuvah nunca vai ser tão grande quanto alguém que já nasceu num berço religioso, e é justamente o contrário. Os nossos sábios falam, Bamakom shebalei teshuvah umdim, en tzadikim gmurim mecholim lamod. No lugar onde vão estar os balei teshuvah, lá no Olam Abá,
nem os tzadikim murim, aqueles que nunca transgrediram, vão poder chegar lá perto. Por quê? Porque essa pessoa, a gente vai ver lá para frente, o Rambam, ele tem uma linguagem muito bonita, falou, essa pessoa era odiada por Hashem, agora ela é amada. Essa pessoa, ela gritava e Hashem não atendia a ela, agora essa pessoa grita e imediatamente Hashem atende. A força da Tchuvá, ela é tão grande que isso causou o erro de uma das explicações. Por que que Adam Arishon, Hashem pediu para ele um pedido muito simples, direto, não tem muito o que pensar. Ele falou, não come desse fruto. Adam foi lá e comeu. Parece um erro que uma criança não cometeria. Como pode ser que Adam ele cometeu esse erro? Uma das explicações é que ele entendeu a força da tchuvá, então ele pensou, eu vou transgredir para depois fazer tchuvá e subir num nível ainda mais alto. Por que que foi errado isso? Porque a gente não pode, de forma intencional, pensar, eu vou transgredir para fazer tchuvá, mas se lo aleino aconteceu de alguém transgredir, ou mais ainda, alguém que nasceu numa família não religiosa, que não teve educação judaica em casa, e ele tem essa isdamnut, essa oportunidade de fazer tchuvá, de crescer, de consertar os erros dele, essa pessoa ela é tão querida para Hashem, que o lugar que essa pessoa vai ter no Lamabá, nem os tzadikim murim vão poder chegar perto dela. O Maia Tchuvá, fala a Lachabeito, o que significa Tchuvá? O Sheyazov Achote Retó. Ele vai trazer aqui alguns elementos. A Tchuvá, ela é composta por alguns elementos. A gente já falou bastante na aula passada sobre o Vidui. O Vidui é a confissão dos erros. Por que é tão importante? A gente tem que assumir. A primeira coisa para a gente consertar alguma coisa é assumir os nossos erros, parar de botar culpa nos outros, parar de ficar sempre procurando justificativas e explicações e a gente assumir, eu errei, eu fiz uma coisa errada e eu quero consertar. Esse é o primeiro passo para consertar. Enquanto eu não assumir que eu tenho um erro, não tem como eu consertar e mudar. Então ele fala mais alguns elementos aqui que fazem parte da tchuvá. Primeiro, tem que abandonar a transgressão. Quer dizer, a tchuvá, a gente vai demonstrar para Deus que eu estou realmente arrependido se eu parar de cometer esse mesmo erro. Veiasirom machshavto, e eu vou tirar isso do meu pensamento. Veigmor belibo shelo yaseu od, eu vou decidir com toda a minha força no coração que eu nunca mais eu quero fazer essa transgressão. Ah, então quer dizer que a pessoa aqui, ela decidiu no coração, mas acabou caindo de novo, não valeu nada a transgressão dela, a tchuvá dela, óbvio que valeu, mas, de novo, a gente viu que a tchuvá completa é só quando a pessoa é confrontada de novo pelo mesmo Yetzer Hará, sua má inclinação, e dessa vez consegue vencer, mas ele tem que receber no coração que ele não quer fazer mais esse tipo de erro. Shenemar, Yazov Rasha Darko, que o Rasha, ele abandone os seus caminhos de maldade e ele faça uma escolha de andar nos caminhos corretos. Vechen, Itnahem al-Shavar, a pessoa tem que se arrepender pelo que aconteceu no passado. Teve uma vez um aluno me fez uma pergunta interessante, ele falou, olha, Rav, eu, Baruch Hashem, eu estou fazendo tchuvá, eu não vou mais na balada na sexta-feira à noite, eu estou respeitando o Shabat, eu estou guardando o Shabat, mas eu não me arrependo, porque eu curti a balada, era legal com meus amigos. Tem problema isso? E a gente está vendo aqui pelo Rambam que sim, tem problema, porque se você não se arrepende, se não te dói, olha, imagina o teu pai te pede uma coisa, um pai carinhoso que te dá tudo que você pede, e o teu pai, ele te pediu alguma coisa e você foi contra a vontade do teu pai, e você causou um sofrimento terrível no teu pai quando você foi contra a vontade dele, e a pessoa falou, olha, tá bom, eu não vou fazer mais, mas não me importa o que aconteceu, não me importa que eu causei sofrimento para o meu pai. Hashem, ele é um pai misericordioso. Toda vez que os filhos dele fazem uma transgressão, isso dói em Hashem, ele sofre de ver a gente indo contra a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é o bem verdadeiro. Toda vez que eu vou contra o que Hashem me pediu, eu estou manchando minha Neshama, eu estou estragando a minha possibilidade de ir para o Lamabá, e Hashem, ele quer fazer a bondade, ele implora para a gente, olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a brachá,
a morte e a maldição. Por favor, Bacharta Bachaim, eu te imploro, escolhe a vida. Hashem está implorando para a gente como um pai que quer o melhor para os seus filhos. Então, a gente tem que sentir um pouco dessa dor, pelo menos, de ter feito algo errado, de ter ido contra a vontade de Hashem, que criou a gente, que deu tudo de bom para a gente, e a gente foi contra a vontade dele. Então, tem que, Bezrat Hashem, sentir, se arrepender aqui do que aconteceu, dos erros que a gente fez. Como está escrito, ele fala, Shenemar, que acharei chuvi nihamti, depois que eu fiz chuvá, depois que eu voltei para os caminhos corretos, nihamti, eu me arrependi profundamente de ter feito as escolhas erradas. Veio dalav yodea talumot shelo yashuv lezeh achet leolam. E a gente tem que voltar num nível, a gente tem que fazer chuvá num nível tão grande que o dono de todo conhecimento, até Hashem, ele vai testemunhar que a gente está tão decidido no coração que a gente realmente não vai voltar mais a fazer a transgressão. Então, quer dizer, Hashem, ele vê o nosso coração e ele sabe se eu realmente recebi para a minha vida que eu não quero nunca mais voltar para essa transgressão, e ele pode testemunhar o que está de verdade no coração. Se é da boca para fora, a pessoa, lá em Yom Kippur, ele vai lá e ele se cobre com o talit, e ele bate no peito e ele chora, mas no coração dele Hashem sabe de verdade se ele está arrependido ou não. Shenemar, velo nemar od, Elokeinu, lemasei yadeinu, etc. Né? Que a gente não vai nunca mais falar para os atos das nossas mãos, você é o nosso Deus. A gente vai reconhecer o nosso Deus verdadeiro, Hashem, e nunca mais vamos seguir as nossas vontades, como se as nossas vontades fossem o nosso Deus. Betzarir, leitvadot, bisfatav, como a gente já falou, tem que fazer o vidui, tem que confessar verbalmente as transgressões, isso a gente vai fazer, principalmente no Yom Kippur, não precisa confessar para ninguém, a gente confessa diretamente para o Criador do mundo. Velomar, Averot elo shenigmar be inyanot elo shegamar belibo. E a gente vai falar para Hashem todos os assuntos que a gente decidiu aqui no nosso coração, que a gente, Bezrat Hashem, quer mudar na nossa vida. Vamos lá para Lahá Gimel. Kol hamitvade bidvarim velo gamar belibo lazov. Todo aquele que faz vidui, mas ele não está decidido no coração dele que ele quer abandonar as transgressões. Arei zel dome letovel vesheret beador, que é um machal, um paralelo aqui, uma analogia muito famosa nos livros que falam sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Uma pessoa que ele faz o vidui, quer dizer, da boca para fora. Ele está falando para Hashem, Hashem no bagad, no gazal, no dibar, no dof, ele está mostrando que ele está arrependido, mas no coração dele, ele não está decidido que ele quer parar de fazer essa transgressão. Ele se compara com alguém que encostou num sheretz. Um sheretz é um réptil, um animal morto, que ele é uma fonte de impureza espiritual. Então, toda vez que alguém encosta num animal morto, nesse sheretz morto, ele tem que ir na mikve para poder se purificar. E o que essa pessoa faz? Ela vai mergulhar na mikve segurando o sheretz na mão. Ele está segurando esse réptil morto na mão dele e ele vai mergulhar na mikve. Sheinat vilah moelet lo ache yashliach hasheretz. E não vai adiantar nada o mergulho na mikve até que ele jogue fora esse réptil que ele está segurando na mão dele. Berreno omer o modeve ozev yeruham. E é isso que os nossos sábios eles ensinam para a gente, aquele que confessa e abandona as transgressões, yeruham, esse Deus vai ser misericordioso e vai perdoar e vai limpar as transgressões dessa pessoa. Vetzarich lifrot etahet, e se for possível, a gente deve detalhar a transgressão que a gente cometeu. Shenemar ana hata'a mazeh hata'a gdolá. Então, o Moshe Rabbeinu, quando ele está tentando implorar para Hashem, para que ele perdoe o povo judeu
pelo bezerro de ouro, ele explicita para Hashem, olha, Deus, eu sei, esse povo fez uma transgressão muito grande, Vayasu lachem Elohei Zahav, eles fizeram diante de você um Deus de ouro. Então, ele explicita para Deus. Então, a gente aprende do comportamento de Moshe Rabbeinu que é importante a gente explicitar para Hashem qual é o erro que a gente cometeu. Então, isso a gente já falou um pouquinho na aula passada, que no Vidui, fora o texto pronto que a gente tem no Vidui, lá no nosso Mahzor, a gente também pode acrescentar as nossas próprias palavras e uma coisa que eu costumo fazer, talvez é uma ideia que vale a pena pensar, a gente fazer uma lista para deixar dentro do nosso Mahzor, de novo, não precisa mostrar para ninguém, isso é uma coisa particular, das averot que a gente lembra que a gente fez durante o ano, e a gente pode até se basear no próprio texto do Vidui, que traz muitas transgressões, e a gente tentar ver quais delas que a gente realmente acabou tropeçando. Cá entre nós, se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que a gente tropeçou em todas elas, do Aleph até o Taf, a gente acabou caindo de certa maneira, num certo nível, a gente acaba caindo em todas. Não, mas Rabino está falando aqui que eu não roubei ninguém. Roubar não é só assalto armado no meio da rua e levar o celular, levar o relógio de alguém. Roubar, às vezes, é furar fila. Roubar pode ser andar no acostamento, roubar o tempo dos outros. Roubar pode ser acordar alguém que estava dormindo. Eu estou roubando o sono de uma outra pessoa. Certa vez alguém falou para o Rambam, falou, olha, esse ano eu não vou fazer o Vidu em Yom Kippur. E o Rambam se assustou, falou, por que não? Falou, não, porque eu não sou hipócrita, eu vou falar vou falar mentira. Eu não fiz, eu não roubei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Como que eu vou falar para Hashem que eu fiz tudo isso? E o Rambam falou, você é o que mais precisa fazer o Vidui. Por quê? Porque a gente sim fez tudo isso, cada um no seu nível, e a pessoa que não quer fazer vidui quer dizer que ele não consegue enxergar nem os erros que ele acaba cometendo durante o ano todo. Vamos lá para Alachá Dalet. Midarkei atshuvah liot hashav, soek tamid lifnei Hashem, beberri ubetahanunim, que a gente sempre esteja gritando para Hashem, com súplica, suplicando para que Hashem ele perdoe a gente pelas nossas grandes transgressões que a gente faz o ano inteiro. Veoset tzedakah, que ficou, e a pessoa ela dá tzedakah, ela vai. A tzedakah é uma das coisas que purifica a nossa alma, não só tzedakah, o dinheiro para um pobre, mas todo tipo de hesed, toda bondade, se importar com os outros, também é uma forma da gente limpar a nossa alma. O mitrahe karbe, mina davar shechatabó, a pessoa se afastar muito de tudo aquilo que causou para ele tropeçar aqui, fazer uma transgressão. Qual que é o grande exemplo disso? Uma pessoa que está no vício de álcool e ele conseguiu, Baruch Hashem, ele conseguiu largar, ele foi no Alcoólicos Anônimos, ele conseguiu vencer o vício dele, agora não vai beber socialmente, porque a hora que você vai beber socialmente, você vai acabar de novo entrando no vício. Então, se afasta. Ah, vamos lá, os amigos vão todo mundo no barzinho. Olha, dessa vez eu passo porque eu não quero ir no barzinho beber, eu não quero nem começar. Então, se afastar de tudo aquilo que fez a gente tropeçar. Então, a gente, Bezrat Hashem, é uma das maneiras da gente se manter firme. Então, a gente, mas isso não é covardia, não está falando aqui que eu tenho que confrontar o Yetzer Hará de jeito nenhum. A gente tem que leaktin et hanisayon, a gente tem que diminuir os nossos testes, não se colocar em teste, a gente tem que fugir do Yetzer Hará e nunca tentar ficar batendo de frente. Aquele que quer bater de frente com o Yetzer Hará, ele demonstra que ele é balgavá, ele é uma pessoa orgulhosa e Deus abandona os orgulhosos nas mãos do Yetzer Hará. A verdade é que a gente não tem força para vencer o Yetzer Hará. O livro Mesilat Yesharim fala que o Yetzer Hará, se a gente vai lutar karatê com ele, ele é faixa preta. Se você vai lutar taekwondo, ele é faixa preta. Capoeira, ele é faixa preta. Não tem como a gente vencer o nosso Yetzer Hará. A única solução é Hashem ajudar a gente a vencer o Yetzer Hará. Quando ele percebe que a pessoa é balgavá, a pessoa é orgulhosa, ela se coloca em testes para mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu consigo,
então Deus ele tira a siata de Shmaia, tira a ajuda dessa pessoa, e essa pessoa vai tropeçar novamente no seu Yetzer Hara. Então, ele fala aqui mais uma coisa interessante. Na prática, nunca escutei ninguém fazendo realmente isso. Ele fala, o Meshane Shemo, a pessoa muda, às vezes até o seu nome, Klomar, como está escrito, Ani Aher Ve'eni Oto Aish She'asa Otana Massim. Olha, eu sou uma outra pessoa, eu não sou a mesma pessoa que fez todas aquelas transgressões. A verdade, acabei de falar que não é comum, mas na prática acaba acontecendo muitas vezes pessoas que estão muito afastadas da Torá, às vezes não tem nem nome em hebraico ou nunca foram chamadas pelo nome em hebraico e depois que fazem tchuvá passam a serem chamadas pelo nome em hebraico. Isso acaba concretizando aqui essas palavras do Rambam como se fosse uma briacha da uma nova criatura, e esse novo nome é como se, olha, quem fez a transgressão foi aquele nome antigo. Esse novo nome é o nome de um grande tzadik que não fez nenhuma daquelas transgressões. Então, mais uma dica aqui da Tchuvá. O Meshane Masav Kulam Letová, ele vai tentar mudar todos os seus atos para coisas positivas, mudar seus atos para o bem. O Lederech Yeshará, tentar sempre andar num caminho reto em todas as áreas da vida. Óbvio que Hashem sabe nossas limitações, Hashem não espera que a pessoa do dia para a noite ele vai virar a vida do avesso e vai conseguir mudar tudo, mas em pequenas quantidades, em pequenas decisões, a pessoa ele demonstrar para Hashem que ele quer mudar, ele quer ser uma pessoa diferente agora. Ve golemim como. Ele fala mais uma coisa que acaba acontecendo também muitas vezes com os Balei Teshuvá, que a pessoa ela muda de lugar, ele quer sair daquele lugar onde ele teve tantas más influências e fez tantas coisas erradas, e às vezes a pessoa com essa mudança de lugar, ele se afasta de todas as coisas que causavam tropeços nele. Então, muitas pessoas também, quando fazem teshuvá, acabam decidindo que eles querem morar em Israel, querem ficar um tempo lá na Yeshivá, e essa mudança ajuda a pessoa no seu crescimento espiritual. Galut mechaperi tavon, porque a própria galut, quer dizer, você sair do comodismo, você sair do seu conforto, sair de perto das pessoas queridas, das pessoas conhecidas, isso por si só já limpa as transgressões, mipnei shegoremet lo leachnaa uliotanav veshafel ruach, porque isso causa com que a pessoa tenha mais humildade. Quer dizer, quando eu estou no meu conforto, no meu reinado, então a gente acaba tendo gavá, a gente acaba se achando melhor que os outros, mas quando eu estou num lugar novo, que eu não conheço ninguém, eu sou ninguém nesse lugar, isso ajuda a gente a ter muito mais humildade e ser pessoas serem, a gente pode ser uma pessoa mais submissa e através disso a gente vai limpar todas as transgressões que a gente possa ter feito. Vamos lá para Alahá Rei. Sheva Gadol Lashav Sheitvade Berabim. Ele traz aqui, ele fala que é um louvor grande. A pessoa que faz tchuvá, se ele faz um vidui, uma confissão, Berabim, às vezes até na frente de muitas pessoas, vai ser um grande Kiddush Hashem, que as pessoas que conheciam ele sabem como ele estava afastado, e agora ele sai desse caminho, veiodia pishav lahem, então ele acaba mostrando para as pessoas os erros que ele cometeu, o megale averot shebeino leben havero leacherim, e ele mostra os erros que ele fez para os outros e que ele fez tshuvá e ele consertou, veomer lahem amnam hatati leploni veasiti lokar vekar veareini ayom shav umitnachem. Olha, eu fiz erros, eu tropecei em coisas muito grandes, mas eu estou fazendo tshuvá, eu estou me arrependendo de tudo que eu fiz de errado. Então, de novo, isso vai colocar humildade no coração da pessoa, a submissão no coração da pessoa e vai ajudar a pessoa no caminho da tshuvá. Vekola mitgae veinomodia, mas a pessoa que ela é orgulhosa e ela prefere ficar naquela ilusão, né? Mostrar para as pessoas que ela é perfeita, ela nunca erra nada. Eila mechasep sha'ava, a pessoa que encobre
os seus erros, e alguém fala, olha, esse tzadik nunca fez nada de errado na vida, e ele fica em silêncio, ele sabe que é mentira, mas ele acaba ficando em silêncio. Em Tchuvató Gmurá, essa tchuvá não é considerada uma tchuvá completa. Shenemar Mechaseh Pshaav Lo Yatzliach, aquele que fica encobrindo seus erros como se nunca tivesse cometido eles, essa pessoa ela não vai ter sucesso. Aqui uma pergunta interessante, porque a gente está sempre trabalhando nos extremos, né? Estamos me perguntando aqui que às vezes o Yetzer Hará ele aponta os nossos erros e a gente acaba duvidando da nossa capacidade de fazer tshuva e acaba dando vontade de desistir, de fazer Yehush, tantos erros que a gente tem, tantos tropeços, mas a gente tem que lembrar que o Bilam Marashá, apesar de ele ser um Rashá gigantesco, ele percebeu uma característica impressionante no povo judeu. Ele definiu o povo judeu como um povo que se levanta como um leão. Então, a gente cai, Sheva e Pol Tzadik Vekam, 7 vezes o Tzadik, ele cai e ele se levanta. O Rav Yitzhak Hutner, ele fala que a gente poderia pensar que o Pshat, a explicação disso acontece com todo mundo. Olha, as melhores pessoas do mundo, elas tropeçam e elas levantam, faz parte da vida tropeçar. Se tropeçou, você levanta. Ele fala, não é a explicação desse ensinamento dos nossos sábios. Sheva e Pol Tzadik Vekam. O Tzadik, ele só vai conseguir virar Tzadik por causa dos tropeços na vida dele. Ele vai aprender com os erros dele e ele vai lutar com o Yetzer Hará e ele vai aprender a vencer. Não importa o quão distante a gente está, quantas vezes o Yetzer venceu, a gente vai mostrar para o Yetzer Hará que a gente pode vencer ele. Essa é a força de Elul, essa é a força de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. A gente pode limpar todos os erros, a gente pode mostrar para Hashem, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu vou vencer o meu Yetzer Hará. Às vezes a gente olha para trás, quantos erros a gente fez, tem que lembrar, esses erros vão virar méritos para a gente se a gente fizer uma tchuvá be'ahavá, com amor por Hashem. E a gente vai ter tropeços na vida, faz parte da vida, a gente levantar, a gente tropeçar, mas cada tropeço vai ser uma fonte de eu aprender o que eu posso melhorar. Olha, ano passado eu queria parar de fazer Lashon Hará, eu decidi, e eu tropecei esse ano. Então eu vou aprender com o meu erro, eu vou aprender com o meu Yetzer Hará. Como que o Yetzer Hará me derrubou? Eu estava tão decidido, olha, talvez se eu tivesse estudado um pouquinho mais de Shmirat HaLashon, como cuidar da minha boca. Olha, talvez se eu não tivesse andado com pessoas que falam tanto Lashon Hará, eu teria evitado muito Lashon Hará. Se eu aprender com os meus erros, quer dizer, se eu olhar para trás, não com Yehush, não com desistência, um Yehudi nunca desiste. A gente tem que olhar para trás para os nossos erros, mas para aprender com os nossos erros e decidir para a nossa vida que eu não quero voltar mais. Aprende com os erros, por que você caiu, qual foi a fonte do Yetzer Hará, e a gente vai, como ele trouxe aqui o Rambam, a gente vai se afastar e Bezrat Hashem, dessa vez a gente vai conseguir. Então ele fala o seguinte, Bamet varim amurim, be'averot sheben adam lechavero, aval be'averot sheben adam lamakom, enu tzarich lefarsem atzmo. Então isso que ele fala que vale a pena divulgar, quando a gente fez erros com os outros, ben adam lechavero, mais os nossos erros que a gente fez perante Hashem, isso a gente não tem nenhuma obrigação de ficar se expondo, de sair contando para as pessoas de novo. No judaísmo não tem o confessionário, não preciso contar para ninguém as minhas averotas, a não ser de novo, quando eu quero me aconselhar com alguém, eu quero perguntar como que eu faço para evitar esse Yetzer Hará, mas não tem obrigação nenhuma, o nosso vidui é a gente e Hashem. Se são erros ben adam lechaveró, e isso de lefarsem, de contar para os outros, pode ajudar também na nossa tchuvá, na tchuvá de outras pessoas, então ele fala que vale a pena a gente divulgar, mas coisas ben adam lamakom, entre eu e o Criador do mundo, não precisamos divulgar, a gente não precisa se expor para ninguém. Vê azut panim hiló im gilam. Ele fala que até seria considerado um descaramento a pessoa sair contando para os outros, é como se ele não se importasse com as transgressões, então ele conta como se não tem nada demais as transgressões que ele fez com Hashem.
Então, isso não é aconselhável que a pessoa saia divulgando por aí. Eu faço isso, eu não respeito o Shabat, e eu não como comida kasher. Parece que está afrontando Deus, mostrando que ele não se importa com as transgressões que ele faz. Eila, shav livnei yakel baruhu, uporet hataav lefanav. A gente faz chuvá perante Hashem, o Criador do mundo, e diante dele a gente vai explicitar os erros que a gente possa ter feito. O mitvade alehem lifnei rabim, stam vetovai lo shelo nitgale avono, shenemar ashrei nasui pesha, kisui hatá. Então, feliz a pessoa que não sai contando para os quatro ventos as averot que ele faz. Ele revela isso para Hashem. Diante de Hashem, ele vai fazer o seu vidui, ele vai confessar os seus erros e ele, Bezrat Hashem, vai fazer tchuvá e vai consertar as transgressões dele. Aqui, vamos para Lahavav. Afalpis tchuvá ve atzaka yafa leolam. Apesar de que a tchuvá e esse grito para Hashem, esse pedido de ajuda de Hashem, sempre a gente pode fazer tchuvá. Óbvio, não precisa esperar agora Rosh Hashanah, Yom Kippur. O ano inteiro a gente pode e deve fazer tchuvá, mas ele fala Be'asara ayamim sheben Rosh Hashanah ve Yom Kippurim, em especial nesses 10 dias que são conhecidos como a série Temei Tchuvá, os 10 dias de tchuvá. E Yafá Beyoter, é mais bonito ainda a gente fazer tchuvá, a gente consertar os nossos atos. O Mitkabelet e Miad, e durante o ano inteiro, para a gente conseguir que essa tchuvá ela tenha um efeito, é algo muito mais trabalhoso, muito mais demorado. Aqui nos 10 dias de tchuvá, a nossa tchuvá é recebida imediatamente. Shenemar, Dirshu Hashem Beimatzô, busca Hashem quando ele se encontra, quando ele está perto da gente, é hora que a gente tem que procurar Hashem. Não perde essa oportunidade dos Aseret Temei Tchuvá, que Hashem está tão perto e está tão aberto para o nosso arrependimento, para a nossa tchuvá. Não perde essa oportunidade quando Hashem está aqui, porque depois, para buscar ele, é muito mais difícil. A gente tem o conceito de Elul, de Amelech Bassadeh, o rei ele está no campo. O que quer dizer o rei está no campo? Durante o ano inteiro, o rei está no palácio. Dá para falar com o rei no palácio? Óbvio, mas tem que passar pelos guardas, tem que passar pelos secretários, pelos ministros, até conseguir chegar no rei. É difícil, mas quando o rei ele mesmo sai do palácio e ele vem na direção dos seus súditos, é muito mais fácil para encontrar com Hashem e para falar com ele. Bamed varim amurim, beyahid aval tzibur kol zman sheosim tshuvah, vetzoakim belev shalem, hem nanim. Isso está falando do indivíduo, quer dizer, esses 10 dias de tchuvá, eles são muito importantes para o indivíduo que quer ser escutado por Hashem, mas ele fala em relação ao tzibur, a comunidade como um todo. Isso, qualquer momento que a comunidade faz tchuvá, essa tchuvá, ela é recebida e eles são imediatamente atendidos. A gente tem a leitura de Yom Kippur, é a leitura do profeta Yoná. Ele vai dar uma bronca, ele vai avisar, na verdade, a cidade de Nínive, que eles vão ser destruídos, eles chegaram no limite das averot, da transgressão de Avodá Zará, de idolatria a Deus. Pede para o Yoná avisar, eles vão ser destruídos. Qual que é a reação dos habitantes de Nínive? Estamos falando de idólatras, pessoas que estavam completamente fora dos caminhos de Hashem. Eles fazem tchuvá, eles vestem roupas de sacos, eles colocam cinzas na cabeça, eles jejuam e eles fazem tchuvá completa e Deus revoga o decreto de destruição. Então, quando é o tzibur, quando é toda a comunidade que fizeram um resbon nefesh, uma reflexão, entenderam que tem alguma coisa errada e eles fazem tchuvá, isso em qualquer momento eles são imediatamente atendidos. Shenemar, que Hashem Elokeinu Bechol Koreinu Eilav. Hashem ele está junto com a gente quando nós chamamos eles. Aqui está no plural. Quando nós chamamos, quando a Keilah inteira, toda a comunidade faz tchuvá, eles são imediatamente atendidos por Hashem. Al-Hazain, Yom Kippurim, Uzman Tchuvah Lakol.
o Yom Kippur é o dia do arrependimento para todo mundo, Leiahid o Lerabim, tanto para a pessoa individualmente quanto para toda a comunidade. Peu Ketz Megilaus Lichal Israel, e é o auge do perdão e da desculpa para o povo judeu. Quer dizer, é o dia mais propício do nosso ano para a gente fazer tchuvá e para a gente ser perdoado todos os erros que a gente cometeu. Por que esse dia é tão forte? Porque é o dia que o povo judeu foi perdoado pelo Reta Egel, pelo terrível bezerro de ouro, e os nossos sábios eles explicam que uma das formas de entender como um povo que há 40 dias recebeu a Torá, eles fizeram o bezerro de ouro. Então, os nossos sábios explicam uma das formas de entender que Deus ele tirou o livre-arbítrio do povo judeu naquele momento para ensinar para a gente, para todas as gerações, o conceito da tchuvá, que mesmo um erro tão grave desse pode fazer tchuvá e Deus vai aceitar a nossa tchuvá para marcar na história do povo judeu o conceito da tchuvá. E esse dia foi Yom Kippur, o dia que Deus ele perdoou completamente o povo judeu pelo bezerro de ouro. Lefirach, portanto, Hayavim Akola Sot Tchuvá o Leidvadot Beyom Kippurim. Olha só a linguagem do Rambam. Não é que é melhor, é bom, é legal. Hayavim, temos uma obrigação de fazer tchuvá e de fazer vidui, de fazer a confissão dos nossos erros no dia do Yom Kippur. O mitzvot vidui Yom Kippurim she yatril mi erev hayom Kodem Sheyuhal. A verdade é que a mitzvah de vidui do Yom Kippur, a gente começa na véspera do Yom Kippur. Existe um vidui, a gente falou que em Yom Kippur a gente repete 10 vezes o vidui, porque são 5 tefilot, e a gente vai fazer 2 vezes o vidui em cada uma das tefilot, mas a gente vai começar o vidui de antes, no Erev Yom Kippur, a gente já faz um vidui, até mesmo antes da gente comer. Olha como o vidui ele é tão importante, olha que impressionante. Na Tefilá de Minha, a gente faz o Seder, né? A ordem do dia do Erev Yom Kippur. Primeira coisa muito importante no Erev Yom Kippur é a gente comer bem durante o dia inteiro, não comer só uma quantidade muito grande na última refeição antes do começo do jejum, porque a pessoa acaba passando mal e isso não acaba sendo absorvido pelo corpo. O correto é, durante o dia inteiro, a gente se alimentar e a gente beber, manter o corpo hidratado durante o dia inteiro, e a gente vai fazer minhá no meio da tarde, antes da Seudá Mafseket, essa última Seudá que marca o início do jejum. Então, nessa reza de minhá, no meio da tarde, a gente vai fazer um vidui. Por quê? Shema Yechanech Beseudá Kodem Sheidvadeh. Lolei não pode ser que a pessoa ela vai engasgar nessa seudá, ele vai estar comendo para se preparar para o Tanit, e ele vai acabar engasgando, e lolendo ele pode morrer engasgado, e vai acabar não tendo oportunidade de fazer o vidui do Yom Kippur. Então, daqui esse costume que os nossos sábios instituíram, isso mostra o quão importante é o vidui no nosso processo de limpeza espiritual, que até isso eu tenho que ter essa suspeita, esse medo, que eu posso morrer engasgado na véspera de Yom Kippur e não ter oportunidade do vidui de Yom Kippur. Então, no Erev Yom Kippur, a gente na sinagoga já faz, junto com Minha, com a tefilá de Minha, a gente já faz um vidui. Então, na prática, a gente vai fazer vidui 11 vezes, 10 vezes durante Yom Kippur e uma vez na véspera do Yom Kippur. Ve'afalpi sheidvadá kodem shuhal, mesmo que ele já fez o vidui antes de comer a Seudá Mafseket, Roser o mitzvadeh beleilei Yom Kippur arvit, ele vai voltar e vai fazer o vidui. Não, mas você já fez o vidui no Erev. Mesmo assim, a gente volta a fazer o vidui na noite do Yom Kippur. Verroser o mitzvadeh bechacharit, a gente vai de novo fazer na reza da manhã. O bemusaf, na reza de Musaf, o beminha, o beneilá, e na reza de Minha e na reza de Neilá, como a gente mencionou, nas 5 tefilot de Yom Kippur, a gente vai fazer o vidui. Aqui, de novo, estão me perguntando por que a gente tem que fazer o vidui
se as averot são apagadas, então, ao contrário, elas são apagadas se a gente faz o vidui. Então, a gente tem que ter a certeza. Por que a gente repete tantas vezes? A gente falou que o vidui só da boca para fora, ele não é tchuvá, isso não é algo completo. Vale alguma coisa? Sempre vale. Pela misericórdia de Hashem, alguma coisa ele sempre vai contar. Mas para ser uma tchuvá completa, esse vidui tem que vir do coração, não tem que vir só da boca para fora. Um dos motivos que a gente bate no peito quando a gente faz o vidui é para lembrar que o coração ele é a fonte de todas as averotas, então a tchuvá tem que vir do coração também, não pode ser só da boca para fora. Então a gente tem que repetir tantas vezes o vidui, porque talvez a gente ainda não conseguiu fazer um vidui com todo o coração como a gente deveria. Por enquanto, pode ser que todos os viduim que a gente fez foi só da boca para fora. Então a gente, durante o Yom Kippur inteiro, Bezrat Hashem, a gente vai repetir para que a gente possa ter a certeza que a gente conseguiu fazer um vidui correto e a gente vai conseguir apagar todas as nossas averot. Então, a gente vai voltar aqui em todas as tefilot, a gente vai fazer de novo. Ve'eichan mitvadeh, como que a gente faz esse vidui? Yahid achar tfilato, ve'sheliach tzibur be'emtza tfilato. Então, ele fala aqui, a pessoa no finalzinho da midá dele, da midá silenciosa, ele vai fazer o vidui, e o Sheliach Tzibur vai fazer no meio da tefilá dele, Bibrachá Revit. Ele vai fazer na quarta brachá aqui da midá. A verdade é que isso, se eu não me engano, não é a alahá como o Rambam ele está ensinando aqui. Vamos lá para alahá Het, Avidui Shenagu Bo Kol Israel, Aval Anarnu Hatanu. Então, mas nós pecamos. Então, no texto do Vidui, eu sempre falo, não deixem para abrir o Mahzor, não deixem para abrir o Vidui, no meio da reza de Rosh Hashanah e no meio da reza de Yom Kippur. É muito importante, antes das filotas, antes de chegar ao Rosh Hashanah, antes de chegar a Yom Kippur, a gente dá uma olhada no Mahzor, estudar um pouquinho a Tefilá, o que a gente está falando, o que é as palavras que a gente está pronunciando, o que é o Vidui que a gente está fazendo, entender o vidui, entender as transgressões que a gente está confessando aqui, é muito importante. Então, o texto do vidui, fora as transgressões, a lista das transgressões que a gente bate no peito, o texto fala algo muito bonito, que a gente fala, Hashem, não é você o culpado, nós somos os culpados, nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos, e você é tzadik al kol abaleinu, você é correto em todos os sofrimentos e dificuldades que a gente teve durante o ano, tudo isso é porque você está certo e a gente estava errado. Peu e cara vidui, esse é o principal do vidui, a gente assumir que nós somos os culpados e nós causamos as dificuldades e os sofrimentos que a gente teve durante o nosso ano. Averot sheidvada lehem beyom akipurim ele traz aqui, parece que tem muitos comentaristas que discordam do Rambam, tem uma machloket aqui. O Rambam fala que é algo que você já fez vidui no Yom Kippur anterior, você volta de novo a fazer vidui nesse Yom Kippur, afal picheu, omed b'tshuvato, mesmo que ele não caiu de novo, mesmo que ele não repetiu o erro, ele deve repetir o vidui de acordo com o Rambam, Shenemar, Ki Pishi Anieda, ele traz aqui um passuco da Torá, porque o meu erro eu vou reconhecer, Vechatati Negdi Tamid, e o meu erro está diante de mim sempre. Isso aqui é a forma como, por exemplo, David Amelech, ele se referia para Hashem como ele sempre lembrava os erros dele, as transgressões dele, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode se comparar com o nível de David Amelech. David Amelech, ele podia confessar os erros dele, podia entender, enxergar os erros que ele cometia, e mesmo assim ele tinha a força de se levantar. A gente tem que tomar só muito cuidado para que os erros não puxem a gente para baixo, para não chegar nessa situação de Yehush, como, olha, eu fiz tanta coisa errada, eu não tenho tchuvá, eu não tenho mais como consertar, não tem mais volta para o meu caminho, ao contrário, a gente tem que saber,
Deus é misericordioso, não porque a gente merece nada. Realmente, talvez pelos nossos atos a gente não mereceria nada, mas pela misericórdia de Hashem. Ele criou a gente, ele criou o Yetzer Hará, ele sabe das nossas dificuldades e ele está esperando a nossa tshuva para ajudar a gente a se levantar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e, Bezrat Hashem, a gente vai assumir os nossos erros, a gente vai receber que a gente não quer voltar mais a esse tipo de erro, a gente vai fazer o vidu e vai assumir tudo que a gente tropeçou e, Bezrat Hashem, vamos ter uma ajuda para limpar completamente as nossas averot. Vamos lá para Lahatet, Eina Tshuva velo Yom Kippurim mechaprim, Eila alaverot ben Adam lamakom. Talvez essa é a Lahá mais importante que a gente vai estudar. Prestem muita atenção. Nem a Tshuva e nem Yom Kippur, eles limpam as transgressões Sheben Adam lechaveró, entre a pessoa e o seu companheiro, e eu vou acrescentar algo mais pesado ainda, que o Hafetz Haim ele ensina, e também lá no mundo espiritual não tem tshuva das transgressões Ben Adam Lechaveró, nem o Geinom, que é o lugar de limpeza espiritual, ele pode limpar as coisas Ben Adam Lechaveró, a não ser que a pessoa volte aqui para o mundo numa outra encarnação para consertar os erros dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos erros, Ben Adam Lechaveró, para não machucar os outros, para não prejudicar uma outra pessoa, para não colocar tropeços na frente de uma pessoa. Kegon Mishe Achal Davar Asur. Então, por exemplo, é uma pessoa que ele fez uma transgressão, Ben Adam Lamakom. Ele fez um erro, ele comeu algo proibido, ou ele fez teve Beilata Surah, ele teve até um relacionamento íntimo proibido pela Torá, Bekayotzebaem, ou qualquer coisa desse tipo, isso é limpo em Yom Kippur. Aval averot ben Adam lechaveró, kegon nachovel et chaveró, então aquele que machucou o seu companheiro, ou a mekalel chaveró, mesmo que não encostou, mas você amaldiçoou o seu companheiro, ou gozló vekayotzebaem, ou roubou o seu companheiro, ou qualquer coisa do tipo, qualquer transgressão, Eino nimhal lo leolam, nunca vai ser perdoado isso por Hashem, até que você devolva para o seu companheiro o que pertence a ele e você apazigua a pessoa. Quer dizer, não adianta, se você não devolver o que é da pessoa, não tem tshuva aqui, e mesmo devolvendo, você ainda tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente roubou a dignidade da pessoa e é fundamental que a pessoa vai pedir perdão, mostrar que ele está arrependido e vai devolver dessa maneira a dignidade da pessoa. Afalpi sheirzir lo mamon sheu hayav lo. Mesmo que devolveu, por exemplo, o dinheiro que está devendo para o companheiro, sarich lirtzoto velishol mimenu shem roló. Tem que apaziguar a pessoa, tem que pedir para essa pessoa que perdoe ele. Afilo lo iknitet haveró, ela bidvarim, mesmo que você não tenha causado fisicamente nada, mesmo que você só irritou a pessoa, humilhou a pessoa, ofendeu a pessoa, só com palavras, sarir lefayeso, belivgabo, achem roló, tem que pedir perdão para essa pessoa, até que ela perdoe a gente de verdade. Então, não adianta, eu já vou ressaltar isso, porque é a coisa que a gente mais vê, não adianta postar no status Erev Yom Kippur, desculpa qualquer coisa que eu fiz. Não é tshuva isso. Tshuva é a gente tentar lembrar para quem a gente pode ter cometido, feito alguma coisa errada e diretamente pedir perdão. Postar no status do WhatsApp, desculpa qualquer coisa que eu possa ter feito, não é tshuva, não limpa nada, não adianta nada. Eu não conheço ninguém que perdoaria alguém porque leu no status que a pessoa está pedindo perdão para todo mundo que ela fez alguma coisa de errado. Lora tzahaverolim roló, mevilo shura shel shlosha bnei adam mireiav. Então, se a pessoa não quer perdoar, vem com alguns amigos dessa pessoa para tentar interceder
ao seu favor, tentar conversar com ela, o pogimbo, o mevakshim mimeno, e essas pessoas, esses amigos em comum, vão tentar ajudar a apaziguar a pessoa, lo nitratzalahem, mesmo assim não funcionou, mevi lo shniá veshlishit, tem que trazer de novo os amigos junto, uma segunda vez, uma terceira vez, lo ratzá manihov olechlo, mais do que isso, mais do que essas 3 vezes que você já veio acompanhado com outras pessoas, não precisa mais. A pessoa não quis perdoar, você fez a tua parte, vezeh mahal uarrotei. A pessoa que não perdoou, essa pessoa é um transgressor. Então, aqui um detalhe importante, não só é importante a gente pedir perdão, é importante a gente perdoar. Se alguém errou e alguém veio pedir perdão, de todo o coração a gente tem que perdoar essa pessoa. Ele fala aqui um detalhe importante, veim ayarabo olehu ba afilu elef pamim. Agora, se a gente ofendeu o nosso Rav, aí mesmo 1000 vezes você tem que ir atrás dele e pedir perdão para ele, até que o Rav ele aceite o seu pedido de perdão. Então, muito importante a gente tentar consertar todas as coisas que são benadam lechaveiro, se a gente errou com alguém, a gente ter a humildade, assumir, pedir perdão para a pessoa, se precisar várias vezes pedir perdão, colocar algum amigo em comum para interceder, porque às vezes a gente errou feio com as pessoas, é difícil a pessoa perdoar, mas a gente deve fazer a nossa parte para Bezrat Hashem, a gente limpando a parte benadam lechaveiro, então Hashem vai limpar o resto que ficou da transgressão, e a gente poder sair de Yom Kippur com a nossa Neshama completamente limpa. Shavua Tov!